É incrível como algumas pessoas ainda acreditam de que o dia do lixo, para uma pessoa que não é atleta, não vive da imagem. Então, por exemplo, para mim é muito mais importante ter um shape melhor do que um advogado, do que uma dona de casa, perfeito? Porque eu vivo da minha imagem também. E mesmo assim eu faço dia do lixo normal. E algumas pessoas se submetem a um sofrimento sem nenhum tipo de necessidade. Uma coisa é um atleta que vai para o palco em breve, né? Agora, mesmo o atleta, ele faz dia do lixo durante o seu bulk, durante a maior parte do ano. Então não precisa. Leandro, eu não ligo para fazer, eu posso comer limpo, só aumentar a quantidade, fazer um refeed, isso não, tranquilo para minha mente, não estraga nada. Beleza então, tranquilo. Agora, você se aplicar um sacrifício de forma desnecessária, que é o ponto, perfeito? E antes de ir para o nosso 9º erro catastrófico na dieta que você não deve cometer, porque esse vídeo é um top 10 erros catastróficos de dieta, só gostaria de lembrar que, neste exato momento, porque já sei que isso vai acontecer, muitas pessoas mandando direct para mim falando que não consegui uma vaga, porque esperei até meia-noite, na Black Friday, uma vaga com um desconto bom. Então eu estou liberando neste exato momento mais 5. Então quem acompanha o canal, nesse exato momento, vai ter acesso a uma dessas 5 vagas. Neste momento está liberado. Então corre lá, leandrotwin.com.br e aproveite esse desconto que é o maior do ano. E até ano que vem, na próxima Black Friday. 9º erro catastrófico na dieta, não usar suplementos. Então algumas pessoas acham de que suplementos são absolutamente inúteis. É verdade que os que têm uma grande dificuldade de conseguir, como o caso da creatina, 5 gramas de creatina e 1 kg de carne vermelha. 1 kg de carne vermelha, pelo menos 200 gramas de proteína. Se o indivíduo não pesa 100 quilos, já dificultou um pouco para ele consumir. Então, nesse caso, a creatina é bem-vindo. Mas tudo bem, você poderia ficar sem e ter um excelente resultado. Agora, temos que lembrar de que o uso dos suplementos podem ser bem-vindos para facilitar uma dieta. Então, se você tem disponibilidade financeira, você pode fazer um investimento em alguns suplementos pontuais, mas não vai gastar muito não. Às vezes é coisa de R$100, R$150. Uma cafeína, uma creatina, um multivitamínico, um óleo de peixe você não consome ômega 3 e fechou, deu, coisa básica. Porém, sim, pode te ajudar, um hipercalórico para quem tem dificuldade para comer e coisas desse tipo. O que não podemos é nos levar ao nosso erro número 8 catastrófico, que é se encher de suplemento. Então tem um pessoal que é ao contrário. Vou lá, tomo whey, BCA, creatina, malto, albumina, mas e a dieta? Não, nem como, só tomo cápsula e pó. Tá errado? Então o suplemento ele vai entrar num contexto. Primeiro se monta a dieta. Depois se coloca o suplemento. Então, assim, nessa refeição aqui, estou sem apetite, preciso ingerir proteína e carboidrato. Vou botar um leite em pó com aveia, mas o leite em pó não vai bater a proteína que eu preciso. Então eu vou trocar e vou colocar uma albuminazinha com aveia. Fechou, beleza. Dentro de um contexto aqui, beleza. Então, não cometa o erro de nem usar nada, porque eu sou hardcore, eu sou old school e tal, porque até você pode ser, não tem nenhum problema nisso, mas não seja aversivo à tecnologia. A tecnologia está aqui para ajudar a gente. Mas também não seja o iludido que vai gastar um monte de suplemento, sendo que poderia ter resultados sem 95% daquilo. Erro número 7, não beber água. Então sim, tem pessoas que esquecem, acham que, não, água, não, tranquilo, não precisa. É um negócio que é só para manutenção, é só para saúde, é só para funcionar bem os rins. Pergunte a qualquer pessoa que faça hemodiálise se ela não gostaria que os rins dela funcionassem perfeitamente. Se você não bebe água, você está criando um possível cenário de hemodiálise. Lembre disso, eu acho que é uma excelente motivação a via negativa. Eu vou me ferrar se eu não tomar água. Acho que vale a pena beber um pouquinho de água, porque isso vai me ajudar muito na minha saúde e, consequentemente, na minha estética, nos meus resultados, na minha performance. Erro número 6, esquecer das fibras. Então, pessoal, fibras não é só para ir no banheiro, não, e fazer uma evacuação tranquila. Fibras melhoram o seu LDL e o seu HDL. LDL, colesterol ruim, temos que ter menos dele. HDL, H de herói, L de ladrão, H de herói, HDL, colesterol bom. Então nós precisamos de fibras na dieta. A quantidade de pontapé inicial, 10 gramas para cada 1000 calorias. Algumas pessoas vão precisar de mais, outras de menos.
vou fazer uma dieta de 2.000 calorias, 20 gramas de fibras pelo menos. Se ficar preso o intestino, vem aumentando, 25, 30, 35, opa! 40 diarreia, volta para 35. Partiu de 20, nossa, não, já deu um desconforto, já ficou meio estranho. Abaixa para 15, cada pessoa tem a sua quantidade. O que não pode é esquecer das fibras na dieta, porque elas participam justamente da melhora da sensibilidade à insulina. Então, quando você não consome fibras, os carboidratos tendem a ter mais alto índice glicêmico. E isso é mal porque uma insulina que funciona mal é pior para sua perda de gordura e o seu ganho de massa muscular. Erro número 5, consumir gordura transsaturada e achar que é tranquilo, eu treino. Pessoal, gordura transsaturada é realmente ideal você evitar 100%. É talvez o único macronutriente que a gente tenha que tratar com um radicalismo na nossa dieta. O ideal é que não tenha nada de transsaturado, sempre corra deles. Obviamente o dia do lixo é uma exceção, porque o dia do lixo nós buscamos um equilíbrio de saúde. E nessa busca de equilíbrio de saúde, como é esse equilíbrio de saúde? Organização Mundial da Saúde. Saúde é física, mental e social. Então, não adianta eu ter uma saúde física incrível, sendo que eu queria tomar um sorvetinho e eu não vou tomar. Então minha saúde psicológica vai ser horrível. Eu adoro o negócio, até o final da vida eu não posso tomar. Já não está valendo a pena viver. Então você pode perceber que o sorvete está diretamente ligado à quantidade de anos que você quer viver. Então, nesse caso, você abre mão um pouquinho desse para atender esse. Vou consumir esse sorvete com a minha família. Minha mãe vai ficar feliz. Se eu ver minha mãe feliz, eu fico feliz. Saúde social. Então, um indivíduo que é saudável é do corpo, mas fica dentro de um quarto trancafiado, ele não pode ser saudável numa ampla análise. Então, nesse caso, tudo bem. Agora, durante a semana, durante os principais dias, vamos evitar 100% a gordura transsaturada. Número 4. Obviamente, nós temos as gorduras saturadas dentro de um questionamento populacional se são bem-vindas ou não para a saúde. Algumas literaturas indicam que não, pode consumir à vontade, que é tranquilo. Já literaturas mais sólidas, mais confiáveis de certa forma, colocam que o consumo de até 30% de gordura saturada por dia está ok para a nossa saúde. Perfeito? Indivíduos saudáveis com perfil lipídico bom. O que eu observo dos meus alunos, eu vejo exames minimamente aí todas as semanas. Então eu observo que os indivíduos que consomem mais ou menos até 30% de gordura saturada realmente é tranquilo. Quem tem o colesterol ruim precisa se restringir ao mínimo possível. Indivíduos que consomem mais de 30%, às vezes, ficam dentro do valor de referência, mas não é um valor de referência de tão qualidade. Então, um HDL de 40 é bom? É bom, é o mínimo 40. Agora, se eu conseguisse 45 ia ser melhor para minha longevidade, para minha saúde. Então é um pouquinho disso. Vou consumir acima de 30%, às vezes fica 40%, você fala, tá bom, mas poderia ser 50%, poderia ser 55%. Então até 30% de gordura saturada, tranquilo, e monitore sempre o seu perfil lipídico. O ideal é que você faça exames uma vez por ano. Leandro Twin, você já falou de exames aqui no canal? Já. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema na barra de procura que você vai encontrar um vídeo meu. Erro número 3, errar na proteína. É um erro catastrófico, claro, porque nossa massa muscular é composta muito de aminoácidos. Tem água, tem outras coisas, beleza. E você tem uma lesão das fibras que é reposta justamente com a ingestão de proteínas até chegar no incorporamento proteico. O que acontece é o seguinte, nós precisamos de uma quantidade X de proteína. Menos é ruim porque prejudicamos a nossa recuperação. E mais também é ruim, porque proteína é pedra, não é pedreiro. Proteína é pedra, não é pedreiro. Ou seja, dá um caminhão de pedras e pede para ele fazer um castelinho com um pedreiro só. Ele vai falar, tá bom, vou levar 10 anos. Não adianta. Não, mas eu vou te mandar 2 caminhões. Ele fala, vai levar 10 anos. Eu vou dar 3 caminhões, vai levar 10 anos. Então não adianta você jogar proteína a mais. Vamos trabalhar para um indivíduo magro, natural, até 2,2 gramas quilo. Para um indivíduo mais gordinho,
entre 1,8 a 2 gramas quilo. Para um indivíduo mais pesado, passando de 30% a 40% de gordura corporal, vamos trabalhar com 1 a 1,5 gramas quilo, porque o peso magro dele é baixo e a proteína está indo para essa finalidade. E quando a gente joga a mais, além de não melhorar a sua recuperação muscular, pode piorar a sua performance no treino. Mas por que, Leandro? Vamos dizer que eu vou fazer uma dieta cutting de 2.000 calorias. Ela está apertada nesse momento. E aí eu estou mandando 1 grama quilo de gordura, 1 grama quilo de carboidrato e 3 gramas quilo de proteína. Aí me deu as 2.000 calorias. Tá, mas aí eu paro para pensar o seguinte, se está sobrando proteína e eu estou consumindo 2.000 calorias de qualquer jeito, e se que tal eu abaixasse essa proteína para 2 gramas quilo e subisse o carbo para 2 gramas quilo, porque em termos calóricos são equivalentes, 1 grama de proteína, 1 grama de carboidrato, os dois têm 4 calorias. Perfeito, temos a lei da termodinâmica, ninguém é ignorante aqui, mas vamos colocar em linhas gerais para a nossa análise. Quer dizer, eu poderia ter o mesmo, eficiência em termos proteicos para minha massa muscular com mais carboidrato, e mais carboidrato eu ia render mais nos meus treinos. Então, obviamente, o segundo cenário não tem nada a ver com o primeiro. O segundo eu vou ter muito mais energia, eu vou treinar com muito mais potência, eu vou queimar mais gordura, porque o carboidrato ativa o oxalacetato do ciclo de Krebs, e isso gera uma oxidação maior de gordura. Então você percebe de que 2.000 calorias, e que se dane porque eu estou em déficit, não funciona bem assim não. Quando você tem a proporção certa, isso melhora. Então, erro na proteína é um erro catastrófico. Erro número 2, usar carboidrato de alto índice glicêmico demais. Por quê? Alguns indivíduos que têm dificuldade para ganho de peso, eles começam a colocar malto durante o dia, arroz branco, batata inglesa, iogurte com sabor, e tudo isso está certo, porque ele precisa de uma digestão mais rápida. Porém, ele precisa de um contexto para que isso funcione bem. Porque senão, se ele só jogar carboidrato de alto índice glicêmico sem nenhum controle, sem misturar com proteína, com gordura, com fibra, nos horários estratégicos, usar um vanádio, um cromo, usar uma canela, usar coisas para ajudar a fazer um aeróbico, ele vai piorar a sensibilidade à insulina dele. E quando você precisa de muita insulina para fazer o incorporamento da proteína, nós lembramos que a insulina é lipogênica. E aí ela vai fazer você ganhar gordura corporal. Então, evite carboidratos de alto índice glicêmico. Só use eles se você realmente precisar e dentro de um contexto. E com certeza o nosso erro 1, catastrófico, é não contar os macronutrientes. Então sabemos de que temos estratégias nutricionais, que temos muitas coisas, dá para ir aprofundar muito, dá para ir longe. Só que, se você não contar os seus macros, não fechar sua proteína, o seu carboidrato e a sua gordura, você vai ter pouco sucesso na sua dieta. Não importa se você entende de fitoquímicos, não importa se você entende, agora nós vamos fazer uma dieta que vai visar ser anti-inflamatória. Beleza, tudo isso é ótimo, a gente tem que ter conhecimento disso. Mas, se você não conta os macros, você patina, não anda. Então você tem que contar proteína, carboidrato e gordura. Isso é o básico. Somado isso, fibras, água. Dentro dessas gorduras, não consumir gorduras trans em pelo menos 6 dias da semana. Consumir até 30% de gordura saturada. Nesse um dia, pode fazer o dia do lixo tranquilo. Suplementos, eu nem vou exagerar, porque já entendi que não tem milagre, mas também não vou ser aversivo. Se tiver uma necessidade, eu vou fazer a utilização. Então, se eu tiver sem fome, eu posso utilizar um suplemento para me ajudar a ingerir, para não colocar um carboidrato de alto índice glicêmico e ferrar minha sensibilidade à insulina. Você percebeu que eu acabei de fazer o resumo do vídeo inteiro. Então, se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal, não esqueça das playlists aqui. Tá tudo separadinho, mastigadinho, é só assistir. Quer dizer, eu vim aqui, liguei a câmera, gravei, editei, subi o vídeo, pus o título, você só precisa assistir. Só! Assiste e vai ter resultado. Então, confira as playlists aqui do canal. E seguindo nessa mesma linha, eu vou deixar aqui você com esse vídeo 8 verdades da musculação. Então sim, nós temos verdades na musculação que temos que considerar. E são coisas de que se você não souber, pode ser um pouquinho indigesto viver nesse mundo. Então, clica aqui.